Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e eu quero ler um trecho de um livro muito incrível para vocês chamado Um Feminismo Decolonial, da France Forget, que fala especificamente sobre a questão da decolonialidade, da necessidade de um olhar dentro dos movimentos feministas que leve em consideração as diferenças, as divergências e as diferentes vias que existem dentro dos feminismos, né? As mulheres não são todas iguais, elas não têm todos os mesmos as mesmas oportunidades, e dentro dos movimentos feministas é necessário se levar em conta essas nuances. Então eu quero ler um trecho intitulado O que é colonialidade. Entre os eixos de luta de um feminismo decolonial, é necessário primeiramente sublinhar o combate à violência policial e à militarização acelerada da sociedade, que se apoiam na ideia de que a proteção deve ser garantida pelo exército, pela justiça de classe racial e pela polícia. Isso implica recusar o feminismo carcerário e punitivo, que se satisfaz com uma abordagem judicial das violências, sem questionar a morte de mulheres e homens racializados, uma vez que elas são apresentadas como naturais, consideradas um fato da cultura, um acidente, uma triste contingência em nossas democracias. É necessário denunciar a violência sistêmica contra as mulheres e os transgêneros, mas sem opor as vítimas umas às outras. É preciso analisar a produção dos corpos racializados, sem esquecer a violência que tem por alvo os transgêneros, as transgêneras e as trabalhadoras do sexo. Desnacionalizar e decolonizar a narrativa do feminismo branco burguês, sem ocultar as redes feministas antirracistas e internacionalistas. Prestar atenção às políticas de apropriação cultural, desconfiar do interesse das instituições de poder pela diversidade. Não devemos subestimar a velocidade com que o capital é capaz de absorver certas noções para transformá-las em palavras de ordem esvaziadas do seu conteúdo. Porque o capital não seria, então, capaz de incorporar a ideia de decolonização de decolonialidade? O capital é colonizador. A colônia lhe é consubstancial. E para entender como ela perdura, é preciso se libertar de uma abordagem que enxerga na colônia apenas a forma que lhe foi dada pela Europa no século XIX e não confundir colonização com colonialismo. Nesse sentido, a distinção que faz Peter Eck é útil. A colonização é um acontecimento, período, e o colonialismo é um processo, um movimento social total, cuja perpetuação se explica pela persistência das formações sociais resultantes dessas sequências. Os feminismos decoloniais estudam o modo como o complexo racismo, sexismo, etnicismo impregna todas as relações de dominação, ainda que os regimes associados a esse fenômeno tenham desaparecido. A noção de colonialidade é extremamente importante para analisar a França contemporânea neste momento em que tantas pessoas, mesmo aquelas que se posicionam à esquerda, continuam acreditando que o colonialismo acabou. De acordo com essa narrativa, a descolonização teria simplesmente colocado um ponto final no colonialismo. No entanto, além da República continuar exercendo o controle sobre territórios em estado de dependência, as instituições de poder permanecem estruturadas pelo racismo. Para as feministas de política decolonial na França, a análise da colonialidade republicana francesa permanece central. Trata-se de uma colonialidade que herdou a partilha do mundo que a Europa definiu no século XVI e que continuou reafirmando por meio da espada, da pena de escrever, da fé, do chicote, da tortura, da ameaça, da lei, do texto, da pintura e depois, por meio da fotografia e do cinema, uma colonialidade que institui uma política de vidas descartáveis, humans as waste. Entretanto, não saberíamos limitar nossa proposta ao espaço-tempo da narrativa europeia. A história das decolonizações é também aquela do longo período de lutas que abalaram a ordem do mundo. Desde o século XVI, os povos combateram a colonização ocidental. As lutas dos povos indígenas e dos africanos, reduzidos à escravidão, e a Revolução Haitiana. Ainda apagaram as transferências e os itinerários das libertações Sul-Sul, ocultando as experiências internacionalistas das forças anticoloniais,
leva a crer que a descolonização foi apenas uma independência do ponto de vista da lei, até mesmo um engodo. A ignorância sobre a circulação sul-sul de pessoas, ideias e práticas emancipatórias sustenta a hegemonia do eixo norte-sul. Não obstante, as trocas sul-sul foram cruciais para a difusão de sonhos de libertação. Essas releituras em termos de espaço-tempo são fundamentais para estimular a imaginação das feministas de política decolonial. Esse é apenas um dos trechos essenciais na discussão sobre feminismos, também sobre decolonialidade e decolonização. E aqui a Françoise faz uma distinção básica entre colonialismo e colonização. A questão da colonização é um fato histórico pontual, né, específico, e o colonialismo é todo o processo que segue até hoje. E é importante que a gente comece a perceber esses discursos de que as pessoas estão superando um passado colonial, como se não houvesse um processo de colonialismo que se mantém e que mantém as estruturas de poder, inclusive estruturas que ganham dinheiro com um discurso decolonial, né, se apropriando desse discurso de diversidade e assim, de inúmeras vertentes feministas para manter a sua hegemonia. Então fica aqui a super dica de leitura. Aqui na descrição tem os dados desse livro para que você consiga buscá-lo nas redes para adquiri-lo e que você compartilhe, comente questões relacionadas à leitura desse livro, claro. Cada vídeo possui leituras específicas, você pode comentar especificamente sobre isso. Lembrando que isso aqui não é um tribunal, então nós não fazemos juízos de valor sobre pessoas, beleza? Nós trabalhamos com ideias e argumentação. Se você discordar, você precisa colocar por que discorda e quais são os seus argumentos, combinado? Então compartilhe e vamos espalhar leituras por onde formos. Grande abraço e até a próxima!